Bom dia, meus amigos! Aqui é a Larissa Chaves e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Para nossa reflexão de hoje, utilizaremos o texto Detalhes, publicado no livro À Luz do Consolador. Como ocorreu em outras oportunidades, aqui também encontraremos Ivone dirimindo dúvidas de amigos e interessados no estudo do Espiritismo. No caso sobre o qual nos debruçaremos hoje, as dúvidas vieram de um jovem de 16 anos, dedicado ao estudo da literatura espírita. Dentre as questões compartilhadas e respondidas pela autora do texto, escolhemos apenas uma para dividir aqui no podcast. Indicamos a leitura do texto completo para o conhecimento das demais questões. Passemos, portanto, a uma das questões que suscitou o texto. Li também o livro Recordações da Mediunidade, recentemente publicado pela mesma editora FEB. O capítulo 6, Testemunho, esclarece que o espírito do suicida Guilherme poder-se-ia manifestar por um legítimo fenômeno de incorporação, através de um médium, se houvesse condições para o fenômeno. Eu gostaria de saber o que poderia dizer o dito espírito, uma vez manifestado, se o estado de pesadelo em que se encontrava, a confusão mental e etc., não lhe permitiam raciocinar livremente. Antes de compartilhar a resposta da própria Ivone, gostaria de acrescentar algumas informações sobre o caso extraído do livro Recordações da Mediunidade. Foi a própria Ivone quem relatou o caso do suicida Guilherme, que consta na obra com riqueza de detalhes. Ela estava hospedada na propriedade de amigos em Petrópolis, numa residência afastada do centro urbano e construída por um operário alemão que havia cometido suicídio no sótão de uma das construções. Pois bem, esse operário que construiu as residências e veio a cometer suicídio anos antes da chegada de Ivone ao local, permanecia no mesmo sótão, em sofrimento e desespero, sem que os moradores nada percebessem. E a médium, sem saber de início do enredo ali ocorrido, começou a captar as reverberações do intenso sofrimento ali experienciado. Buscou ajuda em Centro Espírita da Redondeza, ao compreender do que se tratava, buscando auxiliar o suicida Guilherme. Mas não obteve êxito e precisou lidar com a situação, contando com o auxílio do Evangelho segundo o Espiritismo e da espiritualidade que a assessorava. Foram meses de intenso padecimento físico e moral, nos quais Ivone sentia dores de cabeça incessantes e poderia ter sido levada ao suicídio caso não houvesse se ancorado em preces fervorosas e sinceras. Foi ao ler esse caso, portanto, que o jovem externou a Ivone a dúvida sobre uma possível comunicação mediúnica do suicida. Vejamos agora a resposta de Ivone. Jamais um ser dotado de consciência, essência divina que fornece individualidade, estará totalmente inconsciente em espírito. O recém-desencarnado, portanto, não estará anulado, não obstante a crise que o acomete, através das perturbações inerentes ao processo de desligamento dos laços magnéticos que o prendem ao corpo físico, mesmo nos casos de suicídio. O suicida Guilherme, que ilustra o capítulo 6 do livro Recordações da Mediunidade, encontrava-se, em verdade, num estado de confusão pronunciada, de pesadelo, mas não propriamente anulado, passada que fora a primeira fase após a tragédia, durante a qual há o estado traumático que acomete o paciente, como se tratasse de um colapso.
Se ele se comunicasse mediunicamente pela incorporação, transmitiria o seu estado mental, qualquer que este fosse, e por mais confuso que permanecesse. A palavra mais não é do que uma vibração do pensamento. Um médium bem dirigido pelos orientadores espirituais e por um diretor encarnado competente absorve todas as impressões do espírito comunicante e as transmite em palavreado fluente, principalmente os médiuns qualificados como positivos. Uma vez interpenetradas as vibrações das duas mentes pela ação magnética própria do perispírito a serviço da mediunidade, a comunicação será estabelecida e o médium poderá traduzir o estado real da mente comunicante e, com efeito, a prática dos fenômenos mediúnicos, a observação dos investigadores e os próprios ensinamentos advindos dos espíritos instrutores assim o demonstram. Quando tal não se verificar, será por deficiência nervosa ou vibratória do médium e dificuldades do ambiente, que nem sempre é favorável ao brilho das manifestações, mas o que é certo é que essa é a feição normal do fenômeno. Atentemos assim, meus amigos, aos detalhes das leituras que podem nos conduzir a importantes aprendizados. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo.